Meu pai não pediu, ele ordenou. 3 batidas fortes atingiram minha porta como tiros em um tribunal. Quando abri, lá estava Richard Reis, meu pai, o homem que um dia me chamou de orgulho segurando uma pasta grossa de culpa e números. Preciso do dinheiro amanhã, ele rosnou, empurrando a pasta nas minhas mãos. 800 mil. É a dívida da Madison. E sem atrasos. 800 mil. O erro da minha irmã. A ordem do meu pai. O meu silêncio. Sorri, só o suficiente para deixá-lo desconfortável. Certo, respondi. 4 horas depois, eu empurrava uma mala pelo terminal silencioso, o som dos meus saltos ecoando como um veredito. Eu não estava fugindo. Eu estava montando o palco. Quando meu pai veio buscar o dinheiro no dia seguinte, encontrou minha porta trancada e uma única caixa esperando na varanda. Dentro, tudo o que ele me ensinou e tudo o que ele perderia por causa disso. Ele entrou na minha sala como se fosse dono do ar. Richard Reis, meu pai, o homem capaz de tornar um cômodo menor só por respirar. O cheiro do seu perfume chegou primeiro, caro, sufocante, um relicário dos seus anos de sucesso. Atrás dele, minha irmã Madison pairava com os olhos arregalados, o rosto pálido, representando o papel da filha indefesa que aperfeiçoou há muito tempo. Olivia, começou meu pai, deixando meu nome cair como um martelo de juiz. Você se saiu bem. Ganhou muito dinheiro. Está na hora de lembrar para quem você fez isso. Cruzei os braços. Não sabia que sucesso vinha com um plano de reembolso. Ele ignorou a provocação, puxou uma pasta e a bateu no meu balcão de mármore. 800 mil. Madison e Tyler devem isso. Você vai transferir até o meio-dia de amanhã. Ponto final. Pisquei devagar. Você está brincando. Parece que estou brincando, respondeu ele, com o maxilar tenso. Essas pessoas são perigosas. Se ela não pagar, virão atrás dela e atrás de mim. Então talvez você não devesse ter garantido o empréstimo dela, falei, com voz calma. O olhar dele poderia arrancar tinta da parede. Não tente bancar a esperta comigo, Liv, família vem em primeiro lugar. Madison deu um passo à frente, a voz suave e trêmula, uma melodia que eu sempre odiei. Por favor, Liv, nós temos filhos. Tyler só fez um mau negócio. Vamos te pagar de volta. Soltei uma risada curta, sem humor. Você disse isso da última vez. Dessa vez é diferente, ela insistiu, torcendo a aliança como se fosse um rosário. Papai bateu a palma da mão no balcão. Chega. Você vai transferir o dinheiro. Você o tem. Não deixaria os filhos da sua irmã sofrerem, a menos que tenha esquecido o que significa ser família. Família. A palavra caiu como veneno. Olhei para os dois, o pai que transformou culpa em moeda, e a irmã que a gastava sem pensar. Então sorri. Uma pequena curva inquietante dos lábios. Tudo bem, disse em voz baixa. Amanhã ao meio-dia. Os dois suspiraram aliviados, confundindo rendição com conformidade. Madison me abraçou de leve, ensaiado, e meu pai deu um tapinha no meu ombro como se tivesse acabado de fechar mais um negócio. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio da casa mudou de forma. Não estava vazio. Estava vivo. Sentei-me, abri a pasta e olhei para a dívida. $800. Recibos das apostas do Tyler. Extratos das grifes da Madison. A assinatura do meu pai no rodapé de tudo. Meu sorriso se alargou. Amanhã ao meio-dia, sussurrei. Perfeito. Há uma foto de família pendurada no escritório do meu pai, emoldurada em dourado, iluminada por um holofote que ele mesmo instalou. Nela, Madison sorri como se tivesse inventado a felicidade. Meu pai está ereto atrás dela, e eu fiquei de lado, levemente cortada pela moldura. Aquela foto diz tudo o que você precisa saber sobre nós. Crescendo, aprendi cedo que o amor na nossa casa vinha com condições. Madison chorava e papai consertava. Eu tinha sucesso. E ele me advertia para não ostentar. Quando mamãe morreu, ele não desabou. Redirecionou cada gota de luto para proteger Madison, a frágil. Eu era forte, a filha responsável que na verdade significava aquela que podíamos exaurir sem quebrar.
paguei a faculdade da Madison quando o papai não pôde. Ajudei a bancar o casamento quando a startup do Tyler faliu. Até comprei a primeira casa deles, embora a escritura ficasse quieta no nome da minha LLC, e não no deles. Cada favor era mais um nó em uma corda que eu não percebia que estava apertando ao redor do meu próprio pescoço. Papai sempre dizia, família em primeiro lugar. Mas na língua dele, família significava Madison em primeiro lugar. Quanto mais eu construía minha própria vida, minha empresa de consultoria, meu apartamento com vista para o centro, mais ele me olhava como se eu traísse por me sustentar sozinha. Independência era um insulto, amor próprio, um ato de rebeldia. Então, quando ele jogou aquela pasta no meu balcão na noite passada, eu vi mais do que dívida. Vi um padrão. Vi como ele usava o amor como alavanca por anos, e como Madison aprendeu a transformar sua fraqueza em arma. Enchi um copo d'água e encarei as luzes da cidade pela janela, imaginando quantas outras filhas tinham virado a rede de segurança da família. Quantas mulheres como eu haviam sido treinadas para chamar aquilo de dever? $800. Uma irmã que não mudaria. Um pai que não pararia. E eu, a filha que finalmente pararia. Quando o relógio bateu meia-noite, minha decisão estava tomada. Da próxima vez que meu pai batesse na minha porta, ele não encontraria uma filha. Encontraria consequências. Ao nascer do sol, o plano já se desenrolava na minha cabeça, como memória muscular que eu nem sabia que tinha. Anos observando meu pai jogar seus jogos de poder me ensinaram algo: controle não é barulhento. É silencioso, calculado e cronometrado minuto a minuto. Abri o laptop e entrei em 3 contas: pessoal, empresarial e uma terceira, aberta discretamente sob outra LLC. Madison e meu pai achavam que eu era apenas uma garota das finanças. Eles nunca perceberam que eu havia construído impérios inteiros a partir do caos dos outros. Primeiro passo: proteger o que é meu. Congelei o fundo conjunto ao qual meu pai havia anexado seu nome no ano passado por conveniência. A conveniência acabou. Em seguida, transferi meus fundos pessoais para uma nova conta privada, desconectada de qualquer entidade familiar. Depois, liguei para Laura Bennett, minha advogada e aliada mais antiga. Diga que você finalmente vai fazer isso, ela disse, meio sonolenta, mas já desperta. Cansei de financiar os erros deles, respondi. Ótimo. Você quer fazer isso de forma discreta ou dramática? Sorri. Ambas. Em menos de 1 hora, ela havia executado todas as instruções que planejamos meses atrás desde que confessei que estava considerando cortar os laços. Transferências de propriedade, cancelamento de procurações, revogação de autorizações de assinatura. Cada clique era uma pequena liberdade assinada em pixels. Depois veio a caixa. Uma simples caixa de papelão, do tipo que se usa para mudar de apartamento ou esconder fantasmas. Dentro dela, comecei a montar minha mensagem. Uma cópia de cada transferência feita para Madison e Tyler. Capturas de tela de cada mensagem desesperada do meu pai. A escritura da casa dos sonhos da Madison em meu nome. E um único cheque administrativo de $10.000. Por cima, coloquei um bilhete escrito à mão. Você sempre disse que a família vem em primeiro lugar, pai. Mas talvez a família devesse vir honesta primeiro. O que você vai encontrar aqui não é vingança. É um recibo. Fechei a caixa com fita transparente. O som do plástico cortando o silêncio pareceu definitivo. Em seguida, comprei uma passagem para Maine. Só de ida. Quando o e-mail de confirmação chegou, uma calma que eu não sentia havia anos tomou conta de mim. Pela primeira vez, eu não era a solução. Eu era a consequência. Às 9 da manhã, minha mala já estava pronta. Passaporte, laptop, uma única fotografia minha com mamãe, à beira do lago. Daqui a 4 horas, meu pai estaria batendo nesta mesma porta, exigindo dinheiro. Encontraria apenas silêncio e uma caixa com o nome dele. A cidade ainda meio adormecida quando saí da garagem. O amanhecer tingia o horizonte de um laranja pálido, aquele tipo de luz que faz tudo parecer limpo, até o passado. Minha mala descansava no banco do passageiro, vibrando suavemente a cada curva. Dentro dela, não havia heranças, nem troféus, nem lembranças do que eu costumava chamar de lar. Apenas o essencial e a liberdade, bem guardada.
O aeroporto estava quase vazio. Homens de negócio se moviam como fantasmas, agarrando pastas com força. Pais cochichavam sobre filhos adormecidos. Ninguém me olhou 2 vezes e eu gostava disso. Eu estava invisível, algo que minha família só fingia que eu nunca fui. Enquanto esperava na fila, olhei o celular. 10 chamadas perdidas do meu pai, 4 da Madison, e uma mensagem. Filha, lembre-se de quem fez de você quem você é. Desliguei a tela. Pela primeira vez, eu não precisava de lembretes. A segurança foi rápida. O agente sorriu e perguntou para onde eu ia. Maine, respondi. Recomeçar. Ele assentiu, como se já tivesse ouvido aquilo antes. Talvez tivesse. No portão de embarque, pedi um café mais forte que minha consciência. E observei o nascer do sol cortando as janelas. A última vez que eu havia viajado de avião fora para o casamento da Madison. Um fim de semana de sorrisos construídos sobre descobertos e negação. Agora, eu voava em direção ao silêncio. Quando anunciaram o embarque, não olhei para trás. Não queria ver se alguém corria pelo terminal com meu nome na boca. Pela janelinha do avião, o mundo se dobrava abaixo de mim. As casas, as estradas, o peso das expectativas. Pensei no meu pai, horas depois, em pé na minha sala de estar. Confiante, impaciente, pronto para cobrar. Ele bateria na porta, gritaria, e então veria a caixa. Imaginei sua mão tremendo ao abri-la. O suspiro agudo quando percebesse que a história havia mudado. E que, pela primeira vez, ele não era o autor. Enquanto o avião subia pelas nuvens. Soltei um longo suspiro que nem sabia estar prendendo. Sem culpa. Sem resgates. Apenas o céu. Exatamente às 12h30, a câmera da campainha piscou em vida. Assisti às imagens mais tarde, sentada na varanda alugada em Maine. Com o café tremendo nas minhas mãos. Lá estava ele, meu pai, Richard Reis. Em pé na minha porta, como um homem nascido para possuir cada centímetro do chão que pisa. A gravata perfeita. A expressão, não. Ele estava furioso. Homens furiosos não batem. Eles se impõem. Olivia, ele rugiu, socando a porta. Abre. Tínhamos um acordo. Madison pairava atrás dele, segurando sua bolsa de grife. Como se ela pudesse protegê-la da realidade. Talvez ela tenha saído, ela sussurrou. Mas até sua voz soava incerta. Então, papai viu a caixa. Uma simples caixa marrom, com seu nome rabiscado em marcador preto. Ele franziu a testa, inclinando-se para abrir a caixa como se a curiosidade ainda pudesse ser sua aliada. A fita rasgou, as abas se abriram, silêncio, depois, o farfalhar de papéis. Ele parou. Mas que diabos é isso? Madison se inclinou, confusa. O que tem aí dentro? Registros, murmurou ele, folheando as páginas. A respiração falhou ao ver a primeira linha. Transferência de hipoteca. Residência Reis Oakland Roads. Olivia Reis, proprietária. Começou a folhear mais rápido datas, pagamentos, assinaturas até encontrar sua própria autorização falsificada para uma linha de crédito aberta em meu nome. Cada linha arrancava mais uma camada do seu orgulho. Olivia, disse ele, meu nome soando como uma maldição, como se tivesse dentes. Então veio o pendrive. Ele o ergueu, confuso, e o conectou à pequena caixa de som que deixei na varanda. Minha voz encheu o ar. Pai, você sempre disse que a família vem em primeiro lugar. Só nunca me ensinou a sobreviver sendo a única que realmente acreditava nisso. O que está dentro dessa caixa não é vingança. É a verdade. E a verdade tem recibos. Madison ofegou. Ela gravou a gente. Ele não respondeu. Estava olhando para a foto que deixei por cima nós dois no lago, antes de tudo virar transação. Seus dedos tremiam. Então veio o bilhete, com minha caligrafia limpa e calma. Se algum dia você me amou pelo que eu sou, e não pelo que eu posso consertar, pare de bater na minha porta. E comece a olhar no espelho. Pela primeira vez na vida, eu o vi desabar.
Não gritar, não ameaçar, não discursar, apenas quebrar. Os ombros caíram. A caixa escorregou das mãos. Madison começou a chorar não por mim, mas por ela mesma. O que a gente faz agora? Sussurrou. Ele não respondeu. Apenas murmurou, nós a perdemos. Então virou-se, desceu da varanda e foi embora, deixando a caixa para trás. Naquele mesmo momento, a 2.200 quilômetros dali, eu estava sentada à janela de um café silencioso, observando a maré subir. E sussurrei de volta. Não, vocês perderam o controle. Na manhã seguinte, o silêncio se quebrou. Meu novo telefone, novo chip, novo número vibrava com mensagens da Laura, minha advogada. Cada uma curta, clínica, cirúrgica. Laura, conselho da Ray Supply votou por auditoria emergencial. Você estava certa sobre os fundos desviados. Laura, Madison ligou, gritou sobre traição, depois perguntou se você ainda pagaria o aluguel dela. Laura, congelaram o cartão corporativo do seu pai. Ele está furioso. Coloquei o celular de lado. Deixei o som das ondas preencher os espaços onde a família costumava morar. De volta a Austin, o colapso começou. Os sócios do meu pai exigiam respostas. A vida perfeita da Madison começou a rachar sob o brilho do burburinho. Prints das redes sociais vazaram, viagens, bolsas de luxo, hashtags sobre dificuldades financeiras. Os comentários se tornaram venenosos em questão de horas. Deve ser ótimo passar por dificuldades usando salto de grife. Tyler foi o primeiro a desaparecer. Uma suposta viagem de negócios para Las Vegas que ninguém acreditou. Logo vieram os credores. Homens educados, mas ameaçadores, que batiam de leve e falavam mais leve ainda. Madison tentou ligar para o papai. Ele a ignorou. Orgulho e pânico agora dividiam o mesmo peito. Às 10 da noite, Laura ligou novamente. Você fez o que precisava ser feito, Liv. Mas ele está desmoronando. Eu sei, respondi em voz baixa. Ele precisa. Mais tarde naquela noite, um vídeo chegou à minha caixa de entrada. Filmagem da campainha enviada pela senhora Morales, a vizinha da frente. Madison estava na minha varanda, debaixo da luz amarelada. Maquiagem borrada, o rímel manchado em forma de confissão. Ela segurava a caixa, gritando meu nome como se pudesse rebobinar o tempo. Liv. Somos família. Você não pode simplesmente desaparecer. A voz dela quebrou, depois se suavizou, pequena. Por favor, eu não sei o que fazer. Fechei o laptop. O som do desespero dela ficou ecoando mais do que eu queria admitir. Mas eu não chorei. Não dessa vez. Porque essa é a parte que ninguém ensina. Quando você para de salvar as pessoas, precisa assistir enquanto elas aprendem a nadar ou a afundar. 2 dias depois, uma nova mensagem da Laura. Seu pai renunciou à Ray Supply. O conselho nomeou o vice-presidente. Saída limpa. Li 2 vezes. O alívio veio de forma estranha, silenciosa, leve, mas real. Pela primeira vez na minha vida, o poder do meu pai não alcançava mais meus fundos, minha consciência, nem meu coração. Eu não era mais a filha exemplar. Era a mulher que finalmente fizera as pazes com o fato de ser mal compreendida. Uma semana depois, o telefone tocou. Número desconhecido. Quase ignorei até que o instinto sussurrou o nome dele. Olivia. A voz do meu pai estava mais baixa do que eu lembrava. Sem a autoridade de sempre. Precisamos conversar. Hesitei. Por quê? Porque finalmente entendi o que você fez. O ar no meu pequeno quarto alugado ficou imóvel. Você quer dizer, a caixa? Quero dizer tudo. Ele respirou fundo, trêmulo. Você me envergonhou, Liv. Mas também estava certa. Ficamos em silêncio por um longo tempo. Do lado de fora, o vento batia na janela como se quisesse ouvir. Eu não posso consertar isso, ele continuou. Madison está furiosa. A empresa acabou. Mas, pela primeira vez, estou vendo tudo com clareza. Você nunca foi o problema. Eu fui.
Encostei-me na parede e fechei os olhos. O homem que falava não era mais aquele que me dava ordens como se eu fosse uma funcionária. Ele soava humano. Pai, disse com cuidado. Eu nunca quis te destruir. Eu sei, ele respondeu. Você só queria me acordar. Considere-me acordado. A voz dele falhou. Sabe o que a Madison me disse ontem? O quê? Perguntei suavemente. Ela perguntou quem vai salvá-la agora. E o que você respondeu? Ele deu uma risada vazia. Disse que ela vai ter que aprender como é se salvar sozinha. Não respondi de imediato. Meu coração doeu, não de culpa, mas de reconhecimento. Talvez fosse isso que significava curar. Duas pessoas finalmente conversando sem o peso do dinheiro entre elas. Eu vi sua mãe em você naquele dia, ele disse por fim. Quando você sorriu e falou tudo bem, aquela calma era dela. Um nó se formou na minha garganta. A mamãe nunca teria deixado as coisas chegarem tão longe. Não, ele admitiu. Mas ela teria se orgulhado de você por fazer o que eu nunca consegui ir embora. O silêncio se alongou, suave, mas pesado. E agora? Perguntei. Não sei, respondeu ele. Talvez a gente comece sendo honestos. Talvez eu pare de fingir que controle é o mesmo que amor. Eu queria continuar com raiva, mas a verdade abriu algo dentro de mim. Pela primeira vez, ouvi arrependimento na voz dele. Não manipulação, não culpa, arrependimento real. Vou ficar em Maine por um tempo, disse eu, tentando lembrar quem eu era antes de tudo isso. Ele riu baixinho. Então talvez, um dia, quando você estiver pronta, eu te visite. Sem pastas, sem cobranças. Traz café, murmurei. Não dívidas, ele respondeu com uma risada cansada. Combinado. Quando a ligação terminou, fiquei olhando o oceano pela janela. O vento trazia o cheiro de sal e de recomeço. Por anos, achei que liberdade significava fugir. Mas talvez significasse algo mais simples, uma conversa sem controle. Onda. 3 meses depois, encontrei paz nas menores coisas. O cheiro de café antes do nascer do sol. O som das gaivotas discutindo do lado de fora. O jeito como o silêncio já não parecia castigo. Maine tinha esse poder, lavava as pessoas sem pedir permissão. Comecei a dar oficinas de educação financeira no centro comunitário local. Só 10 mulheres no início, cada uma carregando sua própria versão da minha história. A mãe que sempre emprestava. A irmã que sempre perdoava. A filha que sempre pagava. Quando falava sobre limites e amor próprio, eu não estava ensinando, estava confessando. Uma noite, Madison ligou. Não chorava dessa vez, só soava cansada. O pai está melhor, disse baixinho. Entrou num grupo de responsabilidade, acho. Isso é bom, respondi. Ela hesitou. E eu? Consegui um emprego numa loja de móveis. De verdade, não online. Sorri. Orgulhosa de si mesma? Tentando ficar, sussurrou. Não imaginei que recomeçar seria tão silencioso. É pra ser assim, falei. Silêncio significa que você parou de fugir. Ela respirou fundo e disse algo que eu não ouvia há anos. Obrigada, Liv, por não me salvar. Quando a chamada terminou, chorei não de dor, mas do estranho alívio de finalmente deixar ir. Semanas depois, meu pai enviou um cartão postal. Uma foto de um pier de pesca, águas azuis. A caligrafia dele tremida e pequena. Você tinha razão. Te ensinei tudo sobre negócios e nada sobre amor. Estou aprendendo agora. Orgulhoso de você. Papai. Prendi o cartão acima da mesa. À noite, caminhei até a beira do mar. O vento estava frio, mas parecia perdoar. Pensei em tudo que havia acontecido. A caixa, o voo, o colapso. As conversas que curaram mais do que doeram. Pela primeira vez, eu não esperava ninguém bater à minha porta. Porque, dessa vez, a única coisa na minha varanda era o som do mar. E um tipo de liberdade que não precisa de perdão para existir. História real.